Olá, saudações a todos. Hoje a dica vai para os pacientes que tem aquela corcovinha aqui atrás, sabe aquela corcovinha que fica incomodando, aquele cupinzeiro que o pessoal fala aqui na região do pescoço, que é muitas vezes uma herança até genética, familiar, pai, mãe apresenta essa corcovinha, que é um aumento na transição cérvico-dorsal. Então, se essa corcovinha incomoda para você, não saia daí que eu vou ensinar um exercício que pode te ajudar bastante a aliviar, suavizar essa corcova ou até a estabilizá-la para que ela não progrida mais ao longo dos anos. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, essa corcova, chamada até como corcova de viúva, porque é um aumento dessa transição cérvico-dorsal, aonde a gente tem o quê? A coluna torácica, ela vem como uma cifose, ok? Que é essa curva para trás. Só que a cervical é uma lordose. Então, quando eu tenho um aumento da cifose, o paciente tenderia a olhar para baixo, mas ninguém anda olhando para baixo, então ele tem que trazer o seu olhar para o horizonte. Como ele tem que aumentar então a extensão da coluna cervical, então ele tem uma hiperflexão, um aumento da cifose na transição para a cervical, e ele não vai andar com a cabeça para baixo, então ele tem que compensar aumentando a curva da cervical baixa. Isso aumenta então a transição de uma curva para outra, o que gera o que nós chamamos aí de aumento da transição cérvico-dorsal, essa corcovinha na região. Como eu disse, os fatores, muitos fatores genéticos, fatores mecânicos do dia a dia, aquela pessoa que trabalha muito com a cabeça baixa e ela vai aumentando a sua cifose dorsal, e isso ao longo dos anos, com um trabalho durante uma vida inteira, contração da gravidade, isso vai ir se acentuando. Então, eu vou ensinar para vocês exercícios para tentar estabilizar ou até mesmo sumir com essa corcovinha. Aproveito e faço um convite para vocês encaminhar esse vídeo para algum colega, para aquele familiar que reclama sempre dessa corcovinha, porque isso na verdade não é sintomático. Pessoas que sentem dor por causa disso, porque isso não é algo abrupto que se dá de um dia para o outro, mas isso vai se instalando ao longo dos anos. Então, a queixa na maioria das pessoas é uma queixa estética e não uma queixa funcional ou uma queixa sintomática, ok? Bem, para esse exercício vocês vão precisar de uma cadeira e pode passar aqui por cima, acho que vai vir para cá, isso. Aonde vocês vão posicionar essa cadeira? Encostada na parede e vão se sentar nessa cadeira, tocando então na parede. As pessoas que são mais cifóticas, que tem aquela corcunda um pouco maior, vão ter um pouco mais de dificuldade para esse exercício. Se for o caso, eu posso colocar um calço aqui atrás ou um travesseirinho que me possa apoiar a cabeça nesse travesseiro, ok? Para aqueles que não tiverem, vai tentar agora levar a região posterior da cabeça em direção à parede. E nessa posição, eu vou tentar encaixar o meu queixo para baixo, sem desencostar a parte posterior da minha cabeça, a região occipital da parede. E eu vou fazer este movimento. Encaixo o queixo, ao mesmo tempo que a minha cabeça ela cresce superiormente lá atrás. Então forma essa papadinha aqui. Levo até o meu limite e volto até a posição neutra. Levo até o limite. Faço uma leve pressão com a ponta dos meus dedos. Sustento 2 a 3 segundos e volto. Levo até o meu limite. Então o que eu estou fazendo aqui? Que eu faço uma flexão de cervical alta, que é o meu crânio deslizando sobre as vértebras cervicais, mas lá embaixo eu estou estendendo a minha coluna cervical.
o que vai começar a trabalhar, então quando as pessoas começarem a fazer, quem tem essa corcovinha um pouco mais avantajada, vai começar a sentir aqui nessa região um certo desconforto. Então você vai respeitar os seus limites e trabalhar dentro do seu grau de tolerância, ok? Como eu disse, tem pessoas que são muito cifóticas, para encostar a cabeça aqui vai ter que fazer isso aqui, tá? Aí vai ter que pôr um travesseiro para ficar mais elevada a região, apoiou a cabeça aqui e aí faz no travesseiro mesmo sem apoiar. Aqueles que têm uma mobilidade um pouco maior, leva a cabeça até apoiar, vai ver que o queixo tende a elevar para a cabeça poder apoiar, então vai fazer esse movimento de encaixar, levando até o limite e relaxando. Leva até o limite e relaxa. E vai repetir então esse exercício de 10 a 15 vezes e aplicar pelo menos 2 vezes por dia. De manhã ou no meio do dia. Eu quero fazer mais vezes. Pode, não tem problema. Até umas 4 vezes por dia esse exercício pode ser realizado, desde que ele não exceda os seus limites. Senão algo que antes era uma queixa estética vai começar a virar o quê? Uma queixa agora sintomatológica. O paciente vai começar com dor porque ele está forçando demais. E lembra, para que isso acontecesse, isso ocorreu ao longo de anos. Não foi de um dia para a noite. Então, da mesma forma, o exercício ele tem que ser realizado de forma lenta e progressiva ao longo dos dias, semanas, meses e até anos. Vamos lá, dá sequência aqui. Soltando um pouco na central, estou bem relaxado aqui. Vem aqui. Bem também? Isso eu não falo, tá? Não, tá ótimo. Deixa eu reposicionar a câmera para fazer a mobilização neural. Aqui vai pegar bem.
posicionar aqui para conseguir mobilizar agora a sua cervical. Tchau, tchau. Tudo bem a posição aqui para você? Eu vou demonstrar para vocês um exercício para os pacientes com queixas de dor na região cervical baixa e torácica alta, ou seja, dor na região do pescoço descendo um pouco para a região posterior das costas, para a região dorsal. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões. No link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre os pacientes com dor na região cervical. Então, aqueles pacientes com dor no pescoço que irradia um pouco para baixo, já pegando a região dorsal. Então, aqui a gente tem um modelo anatômico da coluna vertebral, onde ele é composto, a coluna vertebral, por 7 vértebras. A primeira vértebra, que a gente chama de atlas, que é essa que sustenta a cabeça, tá? É essa vértebra que ela não tem os processos espinhosos, que são esses biquinhos aqui para trás. É a única vértebra que não tem o processo espinhoso, ela só tem os processos transversos. Então ela sustenta o que? A cabeça sobre o pescoço, sobre a coluna cervical. E aí depois nós temos as demais vértebras, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, ou seja, coluna cervical composta por 7 vértebras. E depois nós temos a sequência com a coluna torácica. Esse exercício ele é principalmente para os pacientes com alterações, com disfunções, com queixas na cervical baixa e torácica alta. Então eu estou falando de pacientes com queixa de dor de C3 para baixo, a gente já chama já de cervical baixa, tá? C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3. Ou seja, os pacientes em geral com dor no pescoço. Lembrando, os exercícios
demonstrados aqui são exercícios genéricos. Para que você tenha uma prescrição de um exercício que seja indicado exatamente para a sua queixa, é preciso que tenha todo um processo de avaliação, ou seja, uma anamnese com coleta de toda a história, comportamento de sinais e sintomas do paciente e aplicação de um exame físico. Para quê? Para completar e fechar essa avaliação com um diagnóstico aí da disfunção que o paciente realmente apresenta. E assim a gente consegue ser muito mais objetivo, muito mais assertivo. Bem, para a realização desse exercício, você vai se deitar de barriga para baixo, desta forma, com o olhar para frente, e vai posicionar o apoio nos cotovelos e vai posicionar dedo indicador e dedo médio, tanto da mão esquerda quanto da mão direita, na região mentoniana, na região do queixo. E vai fazer esse movimento sem baixar a cabeça e sem estender mais a cabeça. Eu vou fazer o movimento de trazer a cervical, a cabeça para trás. Esse movimento aqui, ó. E voltar. Leva até o fim do movimento e volta à posição inicial. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma extensão de cervical baixa e torácica alta. É uma técnica de mobilização, automobilização articular. Eu levo até o fim do arco e retorno à posição inicial. Levo até o fim do movimento. Tem pacientes que vão ter uma certa rigidez, trabalha com um movimento um pouco mais curto, com menos intensidade na mobilização. Pode aproximar mais, se for o caso, tá? Trabalhando, ó. Se sentir incômodo, vão com menos amplitude e retorno à posição inicial. Sempre quando eu levo, sustento de 2 a 3 segundos e retorno à posição inicial. Meu olhar mantém fixo para um ponto e eu só realizo então um movimento de retração da cervical, ou seja, estou fazendo uma flexão de cervical alta. Com isso eu faço uma extensão de cervical baixa e torácica alta. E eu vou realizar de 10 a 15 movimentos. 1, 2, 3. Então lembra, não é um movimento de baixar a cabeça, tá? É um movimento simplesmente de uma retração, como se estivesse encaixando minha cabeça dentro do pescoço aqui atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então é um exercício muito interessante para aqueles pacientes também, principalmente as mulheres reclamam muito que fica aquela corcovinha aqui atrás, aquele cupinzeiro aqui atrás, aquela corcova de viúva, muito conhecida e que, enfim, esteticamente para as mulheres isso incomoda muito. Esse exercício pode ajudar bastante também para essa deformidade que se cria ali na região. Por quê? Essa deformidade nada mais é que existem fatores genéticos e tudo mais. A gente tem a coluna seria basicamente isso, né? Onde a coluna ela é composta por curvas. Então aqui eu tenho uma primeira curva lordótica, que é uma lordose cervical. A lordose é uma curva fisiológica, ou seja, todos deveriam ter. Tem gente que tem ela mais retificada, ou seja, essa curva menos acentuada ou mais acentuada, que nós chamamos de hiperlordose, assim como a lombar, que são essas curvas de posterior para anterior, e essa curva posterior nós chamamos de cifose. Quando a gente tem um aumento da curva cifótica, aqueles pacientes que começam a adotar uma postura mais cifótica, ninguém caminha com a cabeça olhando para baixo, né? Todo mundo tem que olhar para o horizonte. Então, ele entra com uma flexão de torácica acentuada, ou seja, aumenta essa curva aqui, essa curva dorsal. A cervical baixa, ela acompanha essa curva e depois ele tem que fazer uma curva abrupta para poder olhar para frente. Então, ou seja, a transição de um para outro é que dá aquela corcovinha
na região cérvico-dorsal. Então esse exercício que a gente acabou fazendo aqui, que eu acabei de demonstrar para vocês, ele pode ajudar a dar mais mobilidade e diminuir um pouco esse aspecto de hipercifose ali, essa curvinha, esse cupizeirinho que fica ali naquela região. Vou demonstrar para vocês uma técnica de mobilização articular para melhorar a extensão do paciente. Então, no caso, nós temos aqui um atleta de jiu-jitsu profissional, campeão paulista, que apresenta limitação e rigidez da extensão cervical. Então, uma técnica específica para a gente melhorar a mobilidade da coluna cervical do paciente, consequentemente também da torácica alta, tá? Cervical baixa, torácica alta. Então, com o paciente deitado na posição de supino, eu vou usar minha mão caudal na região occipital do paciente, minha mão cranial, que é a mão que está acima da cabeça, ela vai na região mentoniana, eu vou levar em retração da cervical alta, somente pelo próprio peso da gravidade da cabeça do paciente. A minha mão de baixo, ela começa a aplicar uma certa extensão, ou seja, extensão na verdade, uma certa tração associada à retração, aonde eu vou começar agora a levar em extensão, permitindo que o paciente saia da retração cervical. Se incomodar, é só você me avisar, tá? No final do movimento eu vou só mobilizar com suaves rotações. A técnica é totalmente passiva. Deixou bem soltinho, só eu vou trazer a cabeça dele para cima. Ó. E repara que eu trago na posição neutra, não tem retração. Agora eu entro com a retração, tração, vou levando em extensão da cervical até chegar no limite do paciente e vou mobilizar lá no final. Pode pegar vários ângulos, tá? Isso, ângulos mais superiores. Deixa bem soltinho, só eu trago para a posição neutra. A técnica é toda passiva, tem que respeitar a biomecânica da coluna, tá? Levo em retração, mantenho a tração, agora estou tracionando com a minha mão caudal, vou levar em extensão, saindo da retração cervical e no final vou mobilizar. Então uma técnica que tem que ser aplicada nos detalhes e pode oferecer excelentes resultados para quadros como o do paciente com limitação e bloqueio da extensão cervical. Tudo bem aqui a posição? Tudo. É muito desconfortável isso aqui? Não? Ótimo. Deixou bem solto, então, ó, retração associado ao peso, né? A gravidade, o peso da cabeça, tração, vou estendendo. No final, vou trabalhar com as rotações cervicais, ganhando espaço lá atrás. Volto à posição inicial e vou aplicar mais uma repetição. Retração com extensão associada. Levo em extensão e no final eu mobilizo em rotação. Uma técnica bem interessante para melhora da mobilidade da extensão cervical.